Senta que lá vem história. E essa história que eu vou contar, ela tem muito a ver comigo. Referente a essa notícia que eu vou comentar no dia de hoje, porque essa história aconteceu comigo, então eu tenho um lugar de fala para falar sobre ela. Primeiro eu vou contar a história que aconteceu. Há muito tempo atrás, estava lá em Salvador, ainda, né? E estava com o companheiro e a gente resolveu alugar uma casa por lá. Morar em Salvador, morar próximo da família, morar perto da praia. E uma amiga em comum, ela nos indicou a casa de uma conhecida dela que tinha várias casas, né? E fechamos um acordo de que iríamos alugar a casa dela. Nisso, manda para a imobiliária, a gente vai lá, manda documento, manda todas as informações, todos os documentos necessários, já abre espaço para dar o calção e informa tudo. De repente a gente começa a sentir uma mudança. Uma mudança que foi uma certa dificuldade para a gente conseguir uma cobrança de mais documentos desnecessários, cobrança de, sabe, dificuldade para alugar. Acabamos que não conseguimos alugar a casa. E depois de um certo tempo a gente descobriu que a dona da casa era evangélica e ela não queria alugar a casa para um casal de homens, para dois homens. Homofobia, né? Ela tem o direito, como dona da casa, de alugar para quem ela quiser, mas também a justificativa não foi dada. Então a gente nunca vai descobrir se foi homofobia de verdade ou não. A gente sente que foi, porque a gente descobriu depois por comentário de outros que ela era evangélica e que ela não queria alugar casa para dois homens. Deixamos para lá porque não tínhamos como provar, morreu o assunto. Por que eu estou contando essa história? Porque a história se repete sempre. A história se repete sempre e ela nunca vai deixar de acontecer. Temos aqui, ó, coluna aqui em cima, Folha de São Paulo, Rogério Gentili. Dono de imóvel é condenado por rejeitar alugar flat para casal gay. Segundo a decisão passível de recurso, a homofobia ficou comprovada por mensagens enviadas pelo locador à corretora. Vamos ler junto a matéria, ó. O médico JPN ficou atônito ao descobrir que não poderia entrar com a sua mudança no flat que acabara de alugar na Alameda Ministro Roger Azevedo, na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O motivo ele descobriu ainda na porta do edifício a questionar a corretora. O engenheiro agrônomo Charles Hacken El Hello, proprietário do imóvel, havia desistido de alugar o flat ao tomar conhecimento da sua orientação sexual. Pois é, gente. A homofobia ficou comprovada por mensagens enviadas pelo locador à corretora, posteriormente anexadas ao processo judicial aberto pelo médico. São dois gays? Não posso fechar para um casal gay. Para esse tipo de cliente gay eu não quero alugar. Gay e traveco não dá. Não posso alugar para viados. Escreveu nas mensagens. O episódio ocorreu em fevereiro de 2021, gente. O médico, claro, registrou ocorrência na polícia, diz ter passado por uma situação humilhante e vexatória em público, tendo sido vítima de uma discriminação homofóbica. Aí a justificativa do réu para a desistência do negócio atingiu diretamente a honra e a dignidade do autor do processo, afirmou a justiça o advogado Marcelo Natozoni, que representa o médico. Ou seja, gente, aqui, ó, no último dia 25 de julho, a juíza Cláudia Guimarães dos Santos condenou o engenheiro agrônomo a pagar uma indenização de 30 mil ao médico por danos morais, valor que ainda será acrescido de juros e correção monetária. Houve um ato indiscriminatório que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, afirmou a juíza. Elo foi citado por oficial de justiça, mas não apresentou defesa, ele ainda pode recorrer e a Folha não conseguiu localizá-lo. Quer dizer, não alugar saiu mais caro para ele. Homofobia, claro. Existe sim no dia de hoje? Existe. Muitas pessoas ainda têm medo de se assumir por causa da homofobia? Sim. Muitas pessoas vivem com medo de sair do armário em suas empresas, em seus negócios, em suas vidas pessoais, porque existe homofobia velada dessa forma? Sim. Medo de dizer que é gay e não ser contratado por uma empresa? Sim. Eu passei por isso. Não consegui alugar uma casa porque uma pessoa era evangélica, gente.
entendeu? Lá em Salvador ainda, que é a terra onde as pessoas deveriam ter menos discriminação. Mas fica o alerta aí, né, que esses tempos estão mudando. Se você for vítima de homofobia, dá uma queixa na polícia. Outra, abre um processo. Vai que uma falta de respeito sai mais caro, né? Seria bom se nós tivéssemos respeito à dignidade do ser humano, mas não precisa processar. Mas caso você seja vítima, faz um BO e processa. Tá bom? Que nossa sexta-feira seja menos discriminatória, que seja maravilhosa, que nada de ruim nos aconteça, que tudo de bom é de nosso lado no dia de hoje. E claro que ninguém chato venha encher o nosso saco